No âmbito do direito civil, o direito das obrigações constitui um dos seus pilares estruturantes, regulando as relações jurídicas de natureza patrimonial em que uma parte, credor, pode exigir de outra, devedor, uma prestação economicamente apreciável, consistente em dar, fazer ou não fazer algo. Dentro desse campo, os contratos ocupam posição central como instrumentos de circulação de riqueza, organização da vida econômica e concretização da autonomia privada. O contrato é, essencialmente, um acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir relações jurídicas obrigacionais, sendo regido simultaneamente pela liberdade contratual e pelos limites impostos pela ordem pública, pela função social e pela boa-fé objetiva. A formação do contrato ocorre por meio do encontro entre proposta e aceitação, manifestações de vontade juridicamente relevantes que devem ser emitidas por agentes capazes, ter objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e observar forma prescrita ou não proibida em lei. A proposta, quando suficientemente precisa e séria, vincula o proponente, gerando expectativa legítima no destinatário. A aceitação, por sua vez, deve corresponder substancialmente à proposta, para que se configure o consenso. A teoria da recepção, adotada no sistema brasileiro, estabelece que a aceitação se aperfeiçoa no momento em que chega ao conhecimento do proponente. Entre os princípios contratuais contemporâneos, destaca-se inicialmente a autonomia da vontade, hoje reinterpretada como autonomia privada funcionalizada, isto é, exercida dentro de parâmetros éticos e sociais. Soma-se a ela o princípio da função social do contrato, segundo o qual o ajuste não deve produzir efeitos prejudiciais à coletividade, nem violar valores fundamentais do ordenamento. Outro princípio essencial é o da boa-fé objetiva, que impõe deveres laterais de conduta, como lealdade, cooperação, transparência e proteção da confiança legítima entre as partes. A força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda, permanece relevante, mas passou a conviver com mecanismos de flexibilização destinados a preservar o equilíbrio contratual diante de circunstâncias extraordinárias. A revisão contratual constitui importante instrumento de justiça contratual, permitindo a modificação das cláusulas quando fatos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários tornarem a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, rompendo o equilíbrio inicialmente estabelecido. Trata-se de manifestação da cláusula rebus sic stantibus, que relativiza a obrigatoriedade absoluta do contrato para preservar sua função econômica e social. A revisão pode ocorrer judicialmente ou, preferencialmente, por negociação entre as partes, reforçando a ideia de cooperação contratual. Quanto à extinção dos contratos, ela pode ocorrer de diversas formas, como o cumprimento da obrigação, modo normal, a resolução por inadimplemento, a resilição unilateral ou bilateral, a rescisão por vício originário e a impossibilidade superveniente da prestação. O inadimplemento absoluto autoriza a resolução contratual, com eventual indenização por perdas e danos, enquanto o inadimplemento relativo pode ensejar apenas mora e execução específica da obrigação. A extinção também pode decorrer da ocorrência de condição resolutiva ou do advento do termo final previamente estipulado. Entre os contratos em espécie, a compra e venda destaca-se como o principal instrumento de circulação de bens, consistindo na obrigação de transferir a propriedade mediante pagamento de preço em dinheiro. A locação, por sua vez, caracteriza-se pela cessão temporária do uso e gozo de coisa não fungível, mediante remuneração, preservando-se a titularidade do bem com o locador. Já a doação representa contrato gratuito, pelo qual uma pessoa transfere bens ou vantagens do seu patrimônio para o de outra, exigindo aceitação do donatário e observância de limites legais, especialmente quanto à proteção da legítima dos herdeiros necessários. A prestação de serviços envolve obrigação de fazer, mediante remuneração, sem subordinação típica da relação de emprego, distinguindo-se do vínculo trabalhista pela autonomia do prestador. O mandato constitui contrato pelo qual alguém recebe poderes para agir em nome de outrem, produzindo efeitos diretamente na esfera jurídica do mandante.
sendo expressão clássica da representação voluntária. Por fim, a fiança configura a garantia pessoal, mediante a qual o fiador assume responsabilidade subsidiária pelo cumprimento da obrigação principal, reforçando a segurança jurídica da relação obrigacional e ampliando a confiança do credor no adimplemento da prestação.